Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje, dando continuidade à nossa saga pela história do Brasil, nós vamos falar agora do regime militar, este período histórico e político do Brasil que durou dos anos de 1964 até 1985. Como é de praxe aqui no canal, eu reforço para vocês que este vídeo aqui não é uma versão aprofundada e exaustiva dos fatos que ocorreram durante esse período histórico. O que eu farei aqui será apresentar a vocês uma versão resumida do que ocorreu neste período da história do nosso país, apresentando os elementos fundamentais constituintes dele. Então, espero que vocês consigam entender tudo muito bem entendido. Preparados? Começando então pelo contexto. Esse era um período de tensões muito fortes, tanto políticas quanto sociais e econômicas. O mundo nesse momento estava vivenciando o auge da Guerra Fria, com os embates entre os Estados Unidos e a União Soviética atingindo o seu ápice, como por exemplo nos episódios da crise dos mísseis de Cuba, a Revolução Cubana. Tudo isso estava ocorrendo neste momento em que o regime militar brasileiro se inicia. Na América Latina, por sua vez, uma série de regimes dominados pelos militares estavam se levantando. Alfredo Stroessner no Paraguai, Augusto Pinochet no Chile, Juan Carlos Onganía na Argentina, etc. Já o Brasil, por seu lado, estava experimentando um momento de agitação crescente. Após 19 anos de presidentes que adotaram medidas desenvolvimentistas e populistas, a crise econômica finalmente estava batendo as portas do país. O aumento da inflação, da dívida externa e de outros índices econômicos extremamente desfavoráveis estavam se tornando evidentes e preocupantes para a população brasileira. Nesse momento, então, a população estava desejosa de que voltasse mais uma vez a surgir na política nacional uma figura capaz de resolver estes e outros problemas, conseguindo tomar as rédeas da nação para conseguir realmente consertar todos esses problemas que estavam se levantando. É nesse cenário então que Jânio Quadros se propõe a fazer isso, conseguindo ser eleito presidente da República, tendo João Goulart como seu vice. Porém, não demorou muito para que a crescente tensão política no país forçasse Jânio a renunciar, o que ocorreu em 25 de agosto de 1962. João Goulart assume em seu lugar, mas não sem antes enfrentar uma série de oposições de diversas camadas da sociedade brasileira por conta de sua postura, no mínimo um pouco, um tanto quanto independente em relação ao espectro político daquele momento. Seu governo foi marcado pelo retorno às políticas desenvolvimentistas dos anos anteriores, apoiadas pelo que nós chamamos de reformas de base, as quais foram extremamente mal recebidas por vários setores da população brasileira e que, eu reforço aqui, foram, em certo sentido, detalhadas no vídeo anterior sobre a Quarta República Brasileira. Então, se você não sabe do que eu estou falando e não tem a mínima ideia do que é isso, recomendo que você volte alguns vídeos atrás para entender melhor tudo isso. Enfim, depois de uma série de tensões que João Goulart acabou acumulando com a população e com os militares, no dia 31 de março de 1964, tropas militares saídas de Minas Gerais, especialmente da cidade de Juiz de Fora, avançam em direção ao Rio de Janeiro, depondo Goulart, que se exila no Uruguai. É nesse momento então que Auro de Moura Andrade, então presidente do Congresso, oficializa sob intensa agitação: assim sendo, declaro vaga a presidência da República, abrindo caminho então para o governo dos militares. Então, agora que finalmente nós contextualizamos, fizemos uma breve recapitulação dos eventos que antecedem ao regime militar brasileiro e o contexto histórico em que ele está inserido, é momento de falarmos um pouco das características que marcam esse período da história brasileira. Para início de conversa, então, é óbvio que durante o período que os militares ocuparam a presidência da República, que os militares governaram o Brasil, que o poder político ficou centralizado nas mãos deles. Os presidentes eram escolhidos indiretamente, o povo
nesse modelo político não tinha uma participação muito forte na política nacional, então acho que já é bem clara essa parte de que o poder estava muito centralizado nas mãos dos militares. Porém, um aspecto muito interessante que deve ser mencionado, que muitas vezes deixa de ser ressaltado, é o nacionalismo que marcou esse período, porque o ufanismo nacional, o orgulho de ser brasileiro, foi amplamente difundido durante o governo militar. Por exemplo, aquele lema Brasil, ame-o ou deixe-o. E essa prática foi usada como base e justificativa para boa parte das ações que os militares tomaram durante sua gestão, como por exemplo a implantação do bipartidarismo entre o partido Arena, que era o governista, e o MDB, que era uma oposição controlada, a cassação dos direitos políticos de opositores, enfim, as medidas que o Estado brasileiro passou a adotar a partir desse momento em que os militares chegam à presidência da República foram justificadas principalmente com base nesse discurso de nacionalismo, de que tudo isso era para o bem do país, para que o país fosse uma nação forte, que o Brasil tinha grandes qualidades, mas que para essas qualidades serem realmente extraídas ao máximo, para que o Brasil desabrochasse como uma grande nação, era necessário que as medidas que foram tomadas fossem tomadas. Foi esse o discurso que começou a ser perpetrado durante os anos em que os militares ocuparam a presidência. Então, uma outra coisa muito importante, além da centralização, além do nacionalismo como justificativa, nós temos uma intervenção muito forte do Estado na economia durante esse período, porque o governo então vai passar a fortalecer as estatais já existentes ou vai criar novas, como por exemplo fortalecer Petrobras, Eletrobras, Telebrás, por aí vai, além de realizar um planejamento econômico centralizado através dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, ou PNDs, que basicamente era uma forma do governo conseguir manter as rédeas da economia do Brasil, ao mesmo tempo que tentava promover esse crescimento econômico, já que estamos num momento em que o mundo, agora que acabou a Segunda Guerra Mundial e estava vivendo um momento de paz agora, o mundo finalmente então estava se voltando realmente mais para o desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico, e o Brasil obviamente não podia ficar de fora disso. E para conseguir esse desenvolvimento econômico, o governo brasileiro vai aumentar a sua dependência do capital estrangeiro, já que durante o governo dos militares, eles buscaram ao máximo atrair investimentos estrangeiros, e principalmente por meio de empréstimos, a fim de financiar obras e projetos. E é aqui que está um dos pontos centrais do governo militar. Durante o governo militar, isso aqui já é um outro elemento, não é? Um elemento definidor desse período, os militares vão promover grandes empreendimentos, tanto obras quanto infraestrutura em geral. Por quê? Porque os militares acreditavam que grandes obras, que uma infraestrutura imponente, era um símbolo de poder e desenvolvimento nacional. Por isso que durante o seu governo, eles perpetraram grandes obras como a usina de Itaipu, a ponte Rio-Niterói e a rodovia transamazônica. Naturalmente que aqui existem várias ressalvas que podem ser feitas, por exemplo, o endividamento externo como consequência dessa política que o governo adotou subiu a níveis alarmantes. Muito mesmo. O endividamento externo chegou a patamares insustentáveis a partir dos anos 80, tanto que isso é uma das questões que acaba encerrando o período que os militares ocuparam a cadeira da presidência da República. A famosa década perdida tem como uma das principais causas, além do choque do petróleo de 1979, o alto endividamento externo que os militares adquiriram justamente para conseguir fazer essas grandes obras, como Itaipu, Ponte Rio-Niterói e a rodovia transamazônica. E além disso, muitas dessas obras não foram terminadas durante a gestão dos militares. Por exemplo, a rodovia transamazônica até hoje possui muitos trechos que não foram terminados, que são basicamente estrada de chão. Então, essa é uma das grandes ressalvas que se faz dessa política que os militares adotaram durante seu governo de fazer grandes obras. Então, em resumo, o regime militar foi um governo centralizador, com grande foco nacionalista, bipartidarista, que interviu bastante na economia do Brasil, que fomentou, promoveu o aumento de investimento estrangeiro, seja por empréstimo, seja realmente por investimento direto, que perpetrou, que fez o máximo possível para conseguir empreender grandes obras de infraestrutura e que, por conseguinte, se endividou bastante e acabou, em seus últimos anos, sendo um governo extremamente deficitário, levando a uma recessão nos anos 80.
Então, agora que nós já discorremos sobre o contexto em que o regime militar está inserido e as suas principais características, seus principais elementos, é hora de falarmos um pouco dos presidentes militares. Aqui é uma parte que pode ser realmente um pouco cansativa, por isso eu peço bastante paciência e atenção de vocês, já que são muitos nomes, muitas datas, muitas medidas que eu vou falar aqui. Naturalmente que há muito mais, obviamente, do que o que eu vou falar aqui, vai ser realmente uma versão bem resumida, só para que você tenha uma boa compreensão, uma compreensão geral a respeito realmente de quem foram esses presidentes do período militar. O primeiro deles, então, é Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou dos anos de 1964 a 1967. Ele foi o presidente que implantou o bipartidarismo que nós já falamos, do Arena, que era o partido governista, e o MDB, que era o partido que representava uma oposição consentida, ou a famosa oposição permitida. Ele foi responsável por começar as cassações políticas, retirando os direitos de muitos opositores do regime. Ele fez também diversas reformas institucionais, como por exemplo o Ato Institucional número 1, que oficializou a transição de poder para os militares, o Ato Institucional número 2, que eliminou eleições diretas para presidente, que determinou que as eleições para governadores e prefeitos seriam indiretas, que convocou o Congresso para votar uma nova Constituição, como uma forma também de institucionalizar o regime político vigente. Ou seja, Humberto de Alencar Castelo Branco é o presidente que vai tomar para si a responsabilidade de formar as bases legais e institucionais do regime militar. Sucedendo ele, nós temos Arthur da Costa e Silva, que governa dos anos de 1967 a 1969. Foi ele quem fez o famoso AI-5, talvez, na verdade com certeza, o mais famoso de todos esses atos institucionais, que foi o ato institucional que suspendeu diversos direitos civis e oficializou todo um aparato para realmente a repressão e o controle das oposições. Mas durante seu período também foi o momento em que o Brasil começou a viver uma expansão econômica, principalmente porque o aumento do investimento em transporte e comunicações ocorre aqui. Mas a repressão também, naturalmente, se intensifica, já que aqui no governo de Arthur da Costa e Silva que nós temos início dos chamados anos de chumbo, que é quando o governo militar realmente pesa a mão contra os movimentos opositores, em sua maioria nesse momento já fazendo táticas de guerrilha, e se chama anos de chumbo justamente porque era um momento em que era comum ver troca de tiros entre militares e guerrilheiros oposicionistas, e realmente foi um momento que aumentou as prisões, os confrontos, os embates entre o Estado e esses guerrilheiros, por isso esse nome Anos de Chumbo. Mas Arthur da Costa e Silva acaba sofrendo um derrame e é forçado a sair da presidência por razões de saúde, obviamente, e para governar o Brasil provisoriamente nós temos a formação em 1969 da Junta Governativa Provisória, composta por 3 ministros militares, representando o Exército Aurélio de Lira Tavares, representando a Marinha Augusto Rademacher e representando a Aeronáutica Márcio de Souza Melo. Então, depois desse período de transição, essa junta governativa passa o poder para Emílio Garrastazu Médici, que governa de 1969 até 1974. É durante o governo dele que nós temos o famoso milagre econômico, que é o momento em que o Brasil cresce absurdamente. O PIB do Brasil simplesmente estoura, motivado principalmente por conta desses investimentos que foram feitos em áreas de infraestrutura e também por conta de um crescimento do preço do petróleo no mundo inteiro, que acabou fortalecendo a economia brasileira. Mas também, mais uma vez, aqui nós temos um aumento das prisões, da repressão contra as oposições, mas também um aumento muito forte daquela propaganda patriótica, daquele nacionalismo que eu já havia mencionado como característica desse período. É aqui que surge aquele lema que eu já falei: Brasil, ame-o ou deixe-o, como uma forma de realmente de reforçar que estamos todos no mesmo barco, que não é bom que ninguém saia, mas se alguém não gosta deste barco, que saia. Basicamente isso. Ele então sai em 1974 e em seu lugar chega Ernesto Geisel no ano de 1974, com seu governo terminando em 1979. Ele teve como principal lema, como principal diretriz do seu governo, uma abertura política lenta, gradual e segura. Tanto que ele põe fim àquele AI-5 e restaura o habeas corpus que tinha sido suspendido também durante esse período anterior a ele. Ele faz o pacote
de abril, em 1977, que propunha diversas mudanças eleitorais para conseguir conter o crescimento da oposição, porque já nesse momento o governo dos militares já estava ficando muito desgastado junto à população, porque o milagre econômico já estava passando, já tinha passado em boa parte, e agora a recessão já estava batendo as portas. Então, naturalmente que a população não começou a não gostar muito de ver como que as coisas estavam se desenrolando. Isso, aliado também à abertura política lenta, gradual e segura de Ernesto Geisel, acabou permitindo que os protestos finalmente pudessem ser mais organizados, já que com a diminuição do aparato de repressão, as oposições elas finalmente tiveram uma chance de conseguir se organizar melhor. Então, acaba que nesse momento já se via realmente ao longe um fim do regime militar. Os próprios militares nesse momento já estavam pensando realmente que já estava acabando o seu período, o seu tempo na presidência da República. Mas chega então João Batista Figueiredo à presidência da República em 1979, o último do presidente militar. Seu governo então começou em 1979 e terminou em 1985. Já no seu primeiro ano de governo, ele já institui a lei da anistia, que permite o retorno de diversos exilados políticos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é durante seu governo que realmente estoura aquela recessão econômica que eu falei nas características. A crise econômica então bate a porta. A inflação, as greves, os protestos explodem durante o governo de João Batista Figueiredo. Então, a situação fica insustentável para os militares, que então resolvem acelerar o processo de transição democrática, restabelecendo, por exemplo, o pluripartidarismo e as eleições diretas para governadores. Já vimos o contexto histórico em que o regime militar estava inserido. Vimos também as principais características que definem esse período histórico da nossa nação. Agora, então, nós vimos os presidentes militares. Por fim, então, agora eu gostaria de discorrer um pouco sobre como que ocorreu essa transição, como que o regime militar teve o seu fim, como que houve essa passada de poder dos militares para a população. Como vocês já perceberam, durante o governo de João Batista Figueiredo, nosso último presidente militar, a crise econômica se agravou severamente. Esse foi um dos elementos que definiu realmente a aceleração desse processo que já estava em vias de acontecer de transição democrática. O Brasil nesse momento tinha uma inflação altíssima, cerca de 235% ao ano em 1985 contra os cerca de 5% atuais. A recessão e a dívida externa então cresceram muito nos anos 80, por isso nós chamamos de década perdida, justamente porque foi um momento em que o Brasil realmente não andou. Para falar a verdade, violando um pouco as normas cultas da língua portuguesa, o Brasil andou para trás. Então, a crise social, por conseguinte, sempre que tem crise econômica, a crise social anda juntinha. Então, greves, protestos e a insatisfação popular se proliferam a uma taxa exponencial, uma taxa altíssima, especialmente entre trabalhadores e estudantes. O principal desses movimentos é o Direta Já, que é o que eu acredito que vocês conhecem, mas também podemos citar aqui a Novembrada, que é um outro movimento de protestos que teve durante esse momento em que João Batista Figueiredo assumiu a presidência, reforçando mais uma vez a insatisfação popular com o governo dos militares e o desejo popular por realmente uma transição democrática. Então, já que nós temos crise econômica e uma crise social, naturalmente que quando essas duas andam juntinhas, segue uma terceira aí, que é a crise política. A oposição, por conta de tudo isso, ganhou muita força, obviamente, especialmente o MDB, além de uma perda de apoio ao regime dentro das próprias Forças Armadas, que começam realmente a desejar elas mesmas fazer essa transição, passar o poder mais uma vez de volta para o povo brasileiro. Então, como ocorreu essa transição democrática? Ela foi marcada, teve seu marco inicial com a eleição indireta de Tancredo Neves em 1985, já que ele foi o primeiro presidente civil a ser eleito após 21 anos de presidentes militares. Ele foi eleito pelo colégio eleitoral, derrotando Paulo Maluf, então candidato dos militares. Só que Tancredo Neves, como todos nós sabemos, morreu antes de conseguir sequer assumir a presidência. Então, de acordo com a Constituição, com as exigentes, deviam ser feitas novas eleições, porque ele nem sequer teve a chance de assumir o cargo. Só que num pequeno tapetão, numa pequena reviravolta política, resolveram passar o poder para o seu vice, José Sarney. Então, ele toma posse, iniciando oficialmente o governo civil. E é durante o seu governo que nós temos finalmente a formação, a promulgação da Constituição de 1988, que é o nosso marco final dessa transição,
Constituição, porque ela realmente representou agora, estabeleceu um modelo democrático garantindo direitos civis e políticos. Isso então encerra em definitivo a nossa 5ª República Brasileira, ou regime militar, ou ditadura militar, chame do que você quiser, e inicia a nossa 6ª República Brasileira, ou Nova República, ou simplesmente Brasil. Então agora vocês devem estar me perguntando, tá bom, eu entendi o governo dos militares, entendi a 4ª, 3ª, 2ª, 1ª República Brasileiras, mas então o que houve com essa inflação toda que estava assolando o país? O que esse tal de Sarney fez no seu governo? E o Collor, e o Itamar Franco, FHC, todos esses presidentes que vêm a partir de agora? Pois é, esses são assuntos de uns próximos capítulos que eu espero que vocês vejam por aqui, que vocês estejam comigo aqui para ver também. Agradeço bastante então, se você chegou até aqui, pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua visualização. Espero que você tenha gostado. Então é isso, até a próxima.